Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito penal, no nosso caso direito penal 3. Estamos falando do crime de homicídio, falando no caso do parágrafo 2º, que são os homicídios qualificados. E agora, nós vamos tratar de uma qualificadora muito especial, bastante recente, introduzida em 2015, que trata da qualificadora do crime de feminicídio, ok? É o inciso 6º do parágrafo 2º, tá bom? O que seria o feminicídio? Muito bem, é o homicídio doloso praticado contra a mulher, e agora vejam o detalhe importante, por razões da condição do sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do sexo masculino. Bom, esse é o conceito básico do que seria o feminicídio. O que eu quero fazer primeiro com vocês é uma pequena diferenciação entre feminicídio e femicídio. Veja bem, hein? Feminicídio e femicídio. O femicídio é praticar o homicídio contra a mulher. Matar mulher, ponto. E não é igual? Não. O feminicídio é praticar o homicídio contra a mulher, agora, por razões de condição do sexo feminino. Por razões de gênero, tá ok? Então veja que é diferente o tratamento, tá ok? Muito bem. Aqui, no caso do feminicídio, não basta que você mate uma mulher. É preciso que essa morte seja em decorrência de razões da condição do sexo feminino. Veja, se eu matar uma mulher, vamos imaginar que a minha esposa vai receber uma grande herança, ou recebeu uma grande herança da família dela, e eu resolvo matá-la para que eu fique com a herança. Ora, nesse caso, nós temos um femicídio. Porque eu a matei, mas por motivos econômicos, entendeu? Torpes. Mas não em razão do sexo feminino, entendeu? Da condição dela ser uma mulher. Não. Aqui também é homicídio qualificado pelo nosso exemplo. Mas não será aqui, no caso, uma qualificadora pelo feminicídio. Então toma cuidado, é diferente femicídio de feminicídio. Então nem toda morte de mulher, mata-se uma mulher, nem sempre será feminicídio. É preciso analisar aí qual era a finalidade, o motivo que levou a tirar a vida desta mulher. Tudo bem? Tá ok? Anteriormente, pessoal, nós não tínhamos este crime. Então, quando se matava uma mulher, era homicídio, tá? Claro que na prática, muitas vezes você tinha a incidência da qualificadora. Por que você matou? Eu matei porque o bife estava muito duro, muito passado, porque o arroz ficou papa. Ora, isso é motivo fútil, entendeu? Eu matei, como eu acabei de falar, matei a mulher por quê? Para ficar com a herança. Motivo torpe. Então, muitas vezes a morte de uma mulher levava o homicídio para uma qualificadora. Mas não era uma regra, percebe? Em condições comuns normais, talvez aparecesse apenas como homicídio simples. E por isso, a nova norma. Discutível, tá? Há uma série de críticas a ela por os mais variados motivos, né? Mas, de qualquer forma, ela vem embasar uma situação muito prática. Pessoal, não se pode negar uma questão fisiológica, física. O homem é mais forte que a mulher. Ele é mais forte, ele é mais rápido. Ele tem uma condição de agilidade maior do que a da mulher. E isso lhe dá uma condição de executar um crime contra a mulher com mais facilidade. Isso é óbvio. Se um homem tentar matar outro homem, esse outro homem poderá se defender, lutar, talvez fugir aí do seu contendor. Agora, uma mulher é mais difícil, até pela própria força física que tem um homem. Além da força física, nós temos questões sociais envolvidas, né? A da mulher, muitas vezes, ser dependente economicamente do seu companheiro, e isso coloca uma posição de superioridade econômica,
psicológica muitas vezes, tá? Então, diante desta realidade, porque é uma realidade, é interessante a existência do crime de feminicídio, tá? Tornando ele mais grave. Isso vai resultar na diminuição dos crimes contra a mulher? Aí são outros 500. A gente tem que analisar com mais calma, verificar números para ver se houve efetivamente uma mudança aí de atitude, né, contra a mulher, tá ok? Muito bem. Vamos então ao crime de feminicídio. Olha o que diz no seu parágrafo 2º, inciso 6º. Seria crime de feminicídio matar alguém contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Pena pesada, hein? Lembrando que o homicídio comum, simples, é de 6 a 10. 6 a 20, tá? Então aqui nós temos 12 a 30 anos. Muito bem. O sujeito ativo, vamos fazer aqui a análise, a classificação. Essa classificação é extremamente importante, eu ressalto sempre isso. Peço para que vocês busquem guardar de memória a classificação, tá? A primeira coisa que vocês têm que tentar verificar é qual é a objetividade jurídica daquele crime, daquela conduta, que é qual o bem juridicamente tutelado? A vida humana. Aqui é a vida humana, especificamente da mulher, tá? O objeto material é a mulher, tá? Pessoa humana, mulher, sexo feminino. O sujeito ativo é crime comum, pessoal. Qualquer pessoa pode ser agente, sujeito ativo do crime. O sujeito ativo do feminicídio geralmente é um homem, mas pode ser uma mulher, viu? Não há nenhum problema de que uma mulher cometa feminicídio, tá? Então não é especificamente um crime de homem contra mulher. Não. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, obrigatoriamente, tem que ser do sexo feminino. Seja, não importa se é criança, adulto, idoso, tem que ser do sexo feminino, tá certo? Algumas situações. Mulher que mata sua companheira homoafetiva. Então nós temos um casal, ambas do sexo feminino. Pode haver feminicídio se o crime foi por razões de condição do sexo feminino, entendeu? Homem que mata seu companheiro homoafetivo. Dois homens que têm uma relação homoafetiva, né? Não haverá feminicídio, porque a vítima deve ser do sexo feminino. Esse fato continua sendo, obviamente, um homicídio, tá? Agora, uma mulher matar outra mulher, muito bem. Se for por motivo de sua condição do sexo feminino, seria feminicídio, tá? Uma situação interessante que se coloca é com relação, porque falando de homem e mulher fica razoavelmente fácil. Falamos do homossexual, acabei de citar o homossexual, né? Então a mulher homossexual que tem uma companheira mulher pode ser alvo, agente ativo de feminicídio? Sim, sem nenhum problema. Agora, e com relação ao transexual, ao travesti? Bom, aí há uma discussão um pouquinho mais ampla. Vocês têm no texto aqui, que eu estou enviando junto com este vídeo, algumas definições a respeito do que seria o transexual, o travesti. Claro que essa definição ela é muito sucinta, pessoal, tá? Muito sucinta. Nós não temos aqui ainda uma definição clara, completamente definida disso. Não, longe disso. Quanto mais se estuda a respeito dessa situação, mais dúvidas aparecem, né? Porque a gente está falando aqui em transexual, em travesti, em homossexual, mas a gente sabe que na verdade existem aí critérios muito maiores, haveria em tese muito mais espécies que poderíamos colocar aqui. Eu não vou entrar porque não é o objeto especificamente da nossa análise, mas cabe aí uma análise com um pouco mais de carinho da parte de vocês, tudo bem? Mas o que fica de pergunta, de interessante aqui, seria o seguinte, pessoal. Ó, a vítima homossexual do sexo biológico masculino, então é um homem, a princípio, que é homossexual. Não haverá feminicídio se ele for a vítima, tá? Porque o sexo físico continua sendo masculino. Agora, e a vítima travesti, que é do sexo biológico masculino, quer dizer, um homem travestido de mulher, né? Também não haverá feminicídio, porque ele ainda continua sendo um homem do sexo feminino.
Aí vem, e o transexual que realizou a cirurgia de sexo, de transgenitalização, isto é, de uma neovagina, é assim que se coloca. Ele pode ser vítima de feminicídio se já obteve alteração no registro civil, passando então a ser considerado mulher para os fins de direito? Então veja bem, hein? Não é uma transexual comum, ela fez a cirurgia de mudança de sexo, tá ok? Então vamos imaginar que era um homem e que agora se tornou uma mulher. Por quê? Porque ele retirou o pênis e colocou ali uma neovagina, quer dizer, fez a transformação. Colocou nos seus documentos, agora alterou o seu registro civil e agora ela é uma mulher. Caberia o feminicídio para com ela? Matéria discutível, pessoal, discutível. Você tem aí ótimos argumentos, tanto para um lado quanto para o outro. Difícil dizer que já há uma tendência majoritária, isso é relativo. Mas a princípio você tem aí a resposta negativa, não seria possível. A transexual, do ponto de vista estritamente genético, continua sendo pessoa do sexo masculino, mesmo após aí a cirurgia, tá? Porque geneticamente ainda é um homem. Isso é discutível, tudo bem? Concordo que é discutível. Você tem visões em contrário, muitas, tá? Mas aqui vamos tentar definir isso de forma mais técnica, né? Veja que quando foi criada essa ideia, o legislador tinha a opção de legitimamente equiparar o transexual à vítima do sexo feminino. Poderia ter colocado isso, tá? Até porque são plenamente equiparáveis, né? Você consegue fazer isso. Mas ele não fez isso. Ele manteve a ideia da mulher. Então não pode o intérprete fazer uma analogia. Até porque se o fizer, mas o transexual é o homem que tirou o pênis, colocou uma vagina, os documentos, sim, concordo. Mas nós não estamos no civil, estamos no penal. E estando aqui no penal, e o penal aqui no caso é claro, o feminicídio é contra a mulher por razões do sexo feminino. Está escrito contra a mulher. E aí você não pode fazer uma analogia em Malam Partem. Lembra disso? É um princípio. Não cabe analogia em Malam Partem. Por quê? Porque você vai prejudicar a condição do agente, do sujeito ativo, daquele que cometeu o crime. Você piora a condição dele. Entendeu? A punição dele seria maior. Se ele matou o transexual e o transexual é um homem, você não pode considerar por analogia que ele seria uma mulher. Percebe? Isso é uma visão, tá? Isso é uma visão. Não que esse crime não possa ser, sim, na prática, poderia este crime vir a ser qualificado? Pode, é possível, dependendo das razões, dos motivos, tá? Poderia, mas você não poderia, a princípio, colocá-lo como feminicídio. Entende? Porque prejudicaria, agravaria a situação do réu. E aí não tem como. Temos aí o outro princípio, que é o da estrita legalidade. Está escrito mulher, entendeu? Então, é uma situação que temos que considerar. Agora, existem, óbvio, autores que entendem o contrário, pessoal. Tudo bem? Inclusive uma tendência até do STF, vamos aguardar para ver, né? Mas ainda é um assunto discutível. Eu não posso negar que tem autores que entendem o seguinte: se o transexual fez a cirurgia, retirou o membro masculino e colocou o feminino, implantou, criou um feminino, e nos seus documentos já consta que é mulher, então seria um feminicídio. Isso vai valer em todos. Como eu digo, é ainda uma situação discutível, tá? Ainda não temos um consenso, mas tem critérios e argumentos para os dois lados, ok? Muito bem. Agora vamos analisar especificamente um ponto muito importante, porque o feminicídio não é matar mulher, é matar mulher em razão da condição do sexo feminino. E aí nós entramos nessa seara, tá? Vamos tentar tratar sobre o que diz. Isso vai ser apresentado. Veja bem, aparece. O Código Penal, ele no inciso 6º, ele não explica. Mas mais para frente, no parágrafo 2º-A, também do Código Penal, ele explicita o que seria
a condição, as razões de condição do sexo feminino. De novo, isso não está especificamente no artigo 6º. Isso estará também no artigo 21, mas no parágrafo 2º-A. Ele diz assim: o que seriam razões de sexo feminino? Quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou ainda menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Muito bem. A violência doméstica aqui, pessoal, o nome diz, já explica um pouco, né? Seria uma situação que não haveria motivo para discutir-se os motivos, não é verdade, que levaram a ser cometido o crime. Quer dizer, você não vai analisar qual era a finalidade do agente na hora do cometimento do crime. Não importa qual foi a motivação do agente. Se houve o homicídio em situação de violência doméstica ou familiar, quer dizer, foi o marido que matou a mulher, o ex-marido que matou a mulher, companheiro que mata a companheira, noivo que mata a noiva, e aí vamos imaginar que estão vivendo juntos, né? Em coabitação, tá? Aí é que nós teríamos, sem se considerar qual o motivo. Se ela provocou, se ela arrumou outro, se ela xingou ele, no meio de uma briga, não importa, tá? Isso não importa. Importa que aconteceu ali, de forma doméstica, familiar. Tá entendido? Isso é muito importante. O problema é que a conceituação de violência doméstica e familiar é um tanto vaga, tênue. Onde é que nós vamos buscar salvaguarda para isso? Onde é que nós vamos encontrar alguma explicação? Bom, com relação ao termo violência doméstica ou familiar, vamos ao artigo 5º da Lei Maria da Penha. Sim, a Lei Maria da Penha, ela lá coloca no artigo 5º, ela trata de salvaguardas, de garantias para a mulher vítima de violência, ela coloca no artigo 5º que seria exatamente o conceito de violência doméstica e familiar. Ele diz assim, seria a violência, no caso não é morte, é apenas a violência, lesão, né? Pode vir a causar, né? No caso do feminicídio, mas com relação especificamente à violência doméstica e familiar, ele define que seja no ambiente da unidade doméstica. E o que seria isso? Compreendido aí como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. As pessoas moram juntos, não precisam constituir família. Pode ser um amigo, uma amiga, um parente que veio para viver ali, porque está estudando ou algo assim, tá? Convivência doméstica, uma visita, uma visita que veio passar uns dias na sua casa, veja bem. Então pode ser até esporádica, pode, porque está na convivência doméstica, percebeu? Já no âmbito da família, compreende-se aquela comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Sejam por laços naturais, são parentes naturais, quer dizer, filhos realmente, primos, sobrinhos, né? Por afinidade, eu quero bem a esta pessoa, é como um irmão para mim, é como uma irmã para mim, ou por vontade expressa, tá? Exprime a vontade de conviverem ali, muito bem. De qualquer forma, teríamos uma família, né? E ainda mais uma definição, por qualquer relação íntima de afeto, pessoal, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, com a ofendida, independentemente de coabitação, tá? Então pode ser um ex-marido, ex-noivo, ex-namorado, tudo bem? Tenha convivido. Então, aqui nós temos uma situação bem peculiar, tá legal? Quando ele fala dessa violência familiar ou doméstica, tá certo? Muito bem. Agora, ainda que a violência aconteça no âmbito doméstico ou familiar, e mesmo que tenha a mulher como vítima, não haverá o feminicídio, pessoal, se não existir, no caso concreto, uma motivação baseada no gênero, isto é, razões de condição de sexo feminino. Porque, por exemplo, duas irmãs, e o exemplo está lá no texto que eu coloquei para vocês, duas irmãs vão receber uma herança do pai que faleceu.
Entendeu? Se uma delas matar a outra para ficar com a herança, apesar de haver essa ideia de violência doméstica familiar, porque são familiares, são irmãos, não houve violência de gênero. O homicídio, no caso, não ocorreu por razões ligadas ao sexo feminino. Foi puramente por ganância, tá? Por vantagem econômica. Então não tem nada a ver com a condição da mulher, beleza? Então muito cuidado com isso. Não é porque houve um crime dentro da família que vai ser feminicídio. Tudo bem? Ainda se mantém a ideia de ser pela condição do sexo feminino, tá? Se o marido mata a esposa, de novo, porque quer ficar com uma herança, mata porque quer ficar com uma outra mulher, com a amante, isso teoricamente não é feminicídio, tá? Nós temos, pode ser uma qualificadora, mas feminicídio em si não seria. Agora, o menosprezo ou discriminação da condição da mulher. Eu, pessoalmente, tenho aqui as minhas reticências com relação a isso, porque isso é coisa de doido, né? Vou matar porque ela é mulher. Aqui há uma exigência de, além de ser mulher, o crime ser motivado, está relacionado por um menosprezo, uma discriminação. Matei porque é mulher, porque é uma mulher e mulher é uma pessoa insignificante, porque ela veio falar, me afrontou e ela é mulher, como ela pôde me afrontar? Seria algo assim. Eu coloco um exemplo no texto para vocês, do sujeito que deixou de ganhar uma promoção e quem ganhou foi uma mulher. E ele a matou porque entende que por ser mulher ela não poderia ter sido promovida, porque ela não tem capacidade para isso. Olha, eu até acredito que haja lugares ainda, inclusive no Brasil, em que haja assim um menosprezo, em que homens acham que mulher é menos capacitada do que o homem, ou seja aí uma pessoa inferior ao homem, veja bem, inferior ao homem, entendeu? Você tem que lembrar que não faz tanto tempo, a mulher não podia nem votar. Estão lembrados disso? A mulher começou a votar na década de 30, tá? Na década de 30. A mulher antigamente, nessa época, não podia nem trabalhar, a não ser que o homem desse lá uma declaração por escrito autorizando a mulher a trabalhar. Então nós tivemos um momento em que a mulher, socialmente, era tida como inferior ao homem. Então isso já existiu. Ainda existe? É possível, eu acredito. Pode levar à morte de uma mulher, a matar alguém? É possível também. Mas como eu falei, é muito difícil. Eu entendo que hoje, nos tempos de hoje, tem que ser algum problema mental, uma patologia mental, mas é possível ainda existir, tá? Com certeza. Mas eu acho que nesse caso devemos fazer uma análise aí psiquiátrica nesse sujeito, que pode ser que seja doido, a meu ver. Agora, questões de inferiorização existem, tá? Existem. Ainda há homens que entendem que a mulher é um ser inferior. Existem, pessoal, tá? Mas que chegue a matar por causa disso é um extremo. Mas por que não existiria, né? De qualquer forma, é uma situação bem delicada essa de menosprezo ou discriminação da condição de mulher, tá bom? Bom, o crime se consuma, obviamente, com a cessação da vida. Nós já falamos sobre isso no crime de homicídio. É possível o conatus. O que é o conatus, tio? Conatus é a tentativa, óbvio, é crime plurissubsistente, então com certeza cabe a tentativa de feminicídio, sem nenhum problema, tá ok? Aqui o elemento subjetivo ou a voluntariedade, veja bem, estamos falando do mesmo assunto. Elemento subjetivo, tipo subjetivo ou voluntariedade. O que seria? O dolo. Dolo direto ou dolo eventual, ok? Boa, então tá bom. Ó, pessoal, aqui cabe um alerta de que esta qualificadora é uma qualificadora de natureza subjetiva. Como assim? Nós temos várias formas de qualificar o crime de homicídio, tá? Temos qualificadoras objetivas, por exemplo, a traição, de emboscada, com veneno, lembra? Com fogo. Isso são
são qualificadoras de natureza objetiva. O que significa na prática? Elas têm relação com o modo de execução do crime. Modo de execução do crime. Quando eu falo que uma qualificadora é de natureza subjetiva, eu estou me reportando à motivação do agente. O porquê que ele fez aquilo. Por que ele realizou aquela conduta. Entendeu? Por isso, subjetiva. E nós temos qualificadoras que são subjetivas. Isso é muito importante. Lembrando, o feminicídio é de natureza subjetiva. Considera o motivo da realização do crime. E em sendo assim, lembre-se, primeiro ponto, em havendo concurso de pessoas, quer dizer, mais de uma pessoa atuou para matar a mulher, essa condição de qualificadora pelo feminicídio não se comunica com os demais coautores ou partícipes do crime de feminicídio especificamente, tá? Porque eu coloco até o exemplo, se por um acaso o sujeito contrata um matador de aluguel, um sicário, para que mate a sua esposa, podemos estar no crime de feminicídio? Sim, é possível que estejamos no crime de feminicídio. Mas, veja bem, por parte do marido. E quanto ao matador? Não, ele não comete crime de feminicídio. Ele pode até cometer um crime de homicídio qualificado? Sim, e será torpe, por promessa ou por pagamento. Então já é uma qualificadora. Mas não será por feminicídio. Por quê? Porque ele quer matar a mulher pelo dinheiro. Ele não se importa se é mulher, se é homem, se é alienígena. Ele quer o dinheiro, o pagamento. Já o marido não. O marido pode entrar no feminicídio, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu chamo a tua atenção é que poderia, e aqui uma outra aula que nós já tivemos, você sabe que é possível o homicídio privilegiado qualificado. Concorda comigo? É possível o crime de homicídio privilegiado qualificado. Desde que a qualificadora seja objetiva. Seja uma qualificadora de natureza objetiva, isto é, o que está se levando em consideração para qualificar é o modus de execução desse homicídio. O que significa, na prática, que neste caso do feminicídio não cabe feminicídio privilegiado. O feminicídio por si só já é uma qualificadora. Você falar que é feminicídio quer dizer que já é um homicídio qualificado. Não há que se falar em feminicídio privilegiado. Por quê? Porque o motivo dessa qualificadora é subjetivo. Lembra que nós falamos agora há pouco? Então, incabível, impossível, homicídio privilegiado. Tá certo? Não há como isso existir. Beleza? Muito bem. Para fechar o feminicídio, temos que ir ao artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 121. Ele fala assim: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, olha, pode até aumentar de 50%, hein? Se o crime for praticado, veja bem, primeiro, durante a gestação, então a mulher está grávida, ou nos 3 meses posteriores ao parto, já nasceu a criança, e naqueles primeiros 3 meses venha se praticar o feminicídio, aumenta a pena. Claro, com relação à gestação, preste atenção, é preciso dolo para o aumento da pena. Pode ser feminicídio? Sim. Haverá causa de aumento da pena? Depende. O agente sabia que a mulher estava gestante, estava grávida, se ele tinha conhecimento da gestação, haverá incidência do aumento da pena, tá? Se ele não tinha conhecimento que ela estava grávida, esqueça, pode até ser feminicídio ou não, mas não haverá aumento da pena, tá entendido? Agora, com relação aos 3 meses posteriores ao parto, a mesma situação, ele sabe que ela teve neném há pouco tempo, que ela deu à luz há 3 meses, a menos de 3 meses, se ele não sabe, não há como haver o aumento da pena. A outra causa é o inciso 2, quando o crime é cometido contra pessoa menor de 14 anos, tem uma menina, né, menor de 14 anos, ou uma senhora, uma mulher maior de 60 anos, ou ainda com deficiência ou portadora de doenças
degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Veja que nós temos aqui um aumento da pena caso a vítima, mulher, seja vulnerável. Seja vulnerável pela idade tenra, menor de 14, seja pela idade avançada, ou seja por algum tipo de enfermidade, por deficiência ou doença, tá ok? Física ou mental. E ela, por causa da doença, da deficiência, ela está vulnerável. Claro que as duas primeiras hipóteses é uma questão objetiva, idade, menos de 14 e mais de 60. Agora, a outra é preciso, claro, uma perícia que se analise essa vulnerabilidade, tá? Se a deficiência, se a doença degenerativa acarretam realmente uma condição limitante ou de vulnerabilidade. É preciso, então, perícia. Sem a perícia, não será possível, tá? Outra causa de aumento da pena é se o crime, esse feminicídio, ocorrer na presença de um descendente ou ascendente da vítima. Isto é, a mulher é morta na frente dos filhos, dos netos, dos bisnetos, ou ela é morta na frente dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Veja, por quê? Porque neste caso haverá um trauma muito grande, tanto para os descendentes quanto para os ascendentes. E aqui eu chamo a atenção de uma mudança que teve em 2018, que fala que essa presença do descendente ou ascendente pode ser física ou virtual. Porque hoje, infelizmente, isso existe, a maldade chega nesse ponto. O sujeito pode, na prática, filmar o homicídio, o feminicídio, e colocar às vezes até ao vivo para que a pessoa veja numa webcam, por exemplo, tá? Então, tanto física quanto virtual acarreta o aumento da pena. E por último, quando o feminicídio ocorrer em descumprimento das medidas protetivas de urgência prevista nos incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Tá? Essa alteração foi feita agora em 2018, incluiu-se essa possibilidade, tá ok? A Lei Maria da Penha traz algumas situações específicas, então haveria o aumento da pena se o sujeito está descumprindo com aquelas regras, se já foi determinada pelo juiz no caso da Maria da Penha, tá ok? Muito bem, vamos lá. Outra informação pertinente a isso, pessoal, a competência regra geral do feminicídio é o tribunal do júri. Óbvio, tá? Porque é crime contra a vida, é crime doloso contra a vida, então, tribunal do júri, tá ok? Muito bem. É crime hediondo, está previsto na Lei 8.072, houve uma alteração em 2015, incluiu o feminicídio como crime hediondo, o que significa, na prática, que a execução da pena será mais rigorosa. O sujeito, para progredir, ele não ficará 1/6 da pena para progredir de regime, não. Ele terá que cumprir no mínimo 2/5, se não for reincidente. Tá entendido? Entre outras consequências que agravam o cumprimento de pena e a possibilidade dele sair mais cedo. Tá certo? Então, outro ponto muito importante é falar aqui, então, sobre a hediondez do crime de feminicídio. É crime hediondo. Ok? Bacana? Entendido? Muito bem. Pessoal, nós fizemos aqui considerações gerais sobre esse crime de homicídio. Peço a vocês que analisem agora, leiam e estudem o material de apoio escrito que eu estou enviando para vocês. Vejam que o vídeo é para que a gente consiga entender melhor, tá? Para fixar melhor, é necessário a leitura do material de apoio. Caso não queiram ficar só no material do apoio, o que eu aconselho, peguem qualquer livro de doutrina atualizado, por favor, tem que ser pelo menos de 2019, tá? O ideal é que fosse deste ano, para que vocês leiam, para ver aí, obterem maiores informações sobre este tipo. É um tipo razoavelmente novo, tá? Já foi bastante discutido desde a sua promulgação, mas mesmo assim ainda cabe muito estudo com relação a ele, tá certo? Muito importante
esse crime de feminicídio, tá certo? Próximo vídeo nós vamos tratar aí, finalizar as qualificadoras e entramos então no crime de homicídio culposo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Este vídeo estará então no Classroom junto com o material didático e também no YouTube para quem preferir estudar por lá, tá certo? Forte abraço a vocês, bons estudos, nos vemos na próxima videoaula, beleza? Até mais!